Henrique Moreira já contava 36 anos nesta terra, e muitos deles haviam marcado sulcos mais profundos em seu rosto do que a idade permitia. O peso da viuvez curvava seus ombros, sem filhos para perpetuar seu nome, sem companheira para dividir o lar. A cabana era sua única companhia, com toras enegrecidas por anos de chuvas e estações. À noite, ele se sentava sozinho junto ao fogo, a cadeira em frente vazia como a outra metade de sua cama. Quem o conhecia na vila falava primeiro de seu tamanho, antes de mencionar sua índole. O gigante moleiro chamavam-no forte como um boi, mãos como martelos, mas a verdade dele residia não na força, e sim no silêncio. Ele não frequentava o bar, nem buscava as risadas dos vizinhos. Mantinha as palavras escassas e o mundo ainda menor. Naquela noite, o ar se fechava denso, carregado do cheiro de mata e neve, quando um som irrompeu contra a porta da cabana. Não era o vento, nem o chacoalhar solto de galhos. Era intencional, uma batida seca, apressada e trêmula. Henrique parou com uma tora nos braços, erguendo a cabeça, todos os instintos aguçados no silêncio. Ninguém batia à sua porta após o anoitecer, não no inverno, não sem motivo. Depositou a tora devagar, aproximou-se da porta e a abriu com cautela. Lá estava ela, miúda como um pássaro, quase tão frágil. Uma menina de no máximo 7 anos, cabelos emaranhados, úmidos de neve, bochechas salpicadas de vermelho pelo frio. Vestia apenas um vestido fino, rasgado na bainha, botas tão gastas que os dedinhos despontavam cruz. Seus olhos estavam arregalados, não pelo frio, mas por um medo que se instalara mais fundo que a geada. Ela ergueu o olhar para ele, uma sombra gigante no limiar, e sussurrou palavras que pairaram no ar como fumaça de um fogo agonizante. Eles bateram na minha mãe. Ela está com muita dor. Henrique sentiu as palavras colidirem contra o silêncio da cabana, ecoando em recantos que ele julgava há muito selados. Por um instante, não se moveu. Os lábios da menina tremiam, mas ela não chorava. Já havia esgotado as lágrimas. Mantinha-se com uma dignidade desesperada que nenhuma criança deveria conhecer, sustentando-se como se pudesse impedir o mundo de desabar apenas ficando imóvel. "Quem é sua mãe, criança?" perguntou Henrique por fim, a voz baixa, como o ronco da terra antes de uma tempestade. Ela engoliu em seco a garganta fina e suja de terra sob a pele manchada. Maria Helena. Maria Helena Carvalho. Eles a deixaram na choupana perto do riacho do Moreira. Ela não consegue se levantar. "Por favor, senhor, por favor, ajude-a." Maria Helena Carvalho. O nome o puxou como uma melodia semi-esquecida. Ele a vira uma ou duas vezes na vila, uma mulher de traços suaves, embotados pelo cansaço, olhos sempre baixos quando o marido estava por perto. Elias Carvalho era o nome dele. Ombros largos, mas rápido com a bebida e ainda mais com os punhos. Henrique havia presenciado uma vez Elias latindo para ela na loja, a mão perto demais do rosto dela, e ela murchara como grama sob a sola da bota. Henrique se virara, como a maioria dos homens, não por crueldade, mas pela antiga verdade do interior. A casa alheia não era território para invadir, mesmo quando cruel. Mas ouvir o nome dela agora, dos lábios da filha, o feriu mais fundo que o vento invernal. Ele se agachou, as tábuas da varanda rangendo sob seu peso, para que sua altura imensa não assustasse a menina. "Qual é o seu nome, pequenina?" perguntou. "Laura Maia", sussurrou ela. Henrique viu os olhos dela brilharem, embora as lágrimas não caíssem. Estudou os hematomas nos bracinhos dela, o modo como apertava a manga rasgada do vestido como se isso pudesse protegê-la. Algo se endureceu nele, não uma raiva ruidosa e flamejante, mas uma fúria quieta que corria mais profunda, como fogo oculto nas raízes de uma árvore. "Entre", disse a ela, erguendo-se novamente. A menina hesitou, como se incerta se podia confiar em um homem tão grande, tão sério. Mas quando o vento soprou forte e quase a derrubou, ela passou por ele rumo ao calor. Henrique apertou o casaco e saiu para a noite, as botas traçando um caminho firme pela neve. O riacho do Moreira ficava a 1 quilômetro dali,
entre choupos desnudos que chacoalhavam como ossos. O frio cortava seu rosto, mas os passos não vacilavam. Não levava lanterna, confiando na luz pálida da lua e na memória da terra. A choupana surgiu à vista, uma ruína vergada de toras e telhas quebradas, sem fumaça na chaminé há tempos. Empurrou a porta, a madeira gemendo nas dobradiças enferrujadas. Dentro, o ar fedia a palha úmida e cachaça velha. No canto, sobre um catre de trapos, jazia a mulher, Maria Helena. Mesmo nas sombras, as feridas contavam sua história. A bochecha inchada, roxa, um olho quase fechado. Os lábios rachados por uma mão pesada. Os braços marcados por manuseio bruto, pulsos em carne viva onde cordas haviam queimado. No entanto, seu olhar, ao se erguer para ele, não suplicava. Era orgulhoso, firme, como se preferisse morrer no chão a implorar misericórdia de outra alma. Henrique se aproximou, sua sombra preenchendo o quartinho. A voz de Maria Helena veio rouca e fraca. Você não devia ter vindo. Vão falar coisas, vão destruir você. Ele se ajoelhou devagar, o piso rangendo sob seu peso, e olhou para o rosto machucado dela. Que falem, murmurou. Deslizou os braços por baixo dela com uma ternura que contrastava com seu tamanho, erguendo-a como se ela nada pesasse. A respiração dela falhou com um movimento súbito, mas não protestou. Fechou os olhos, talvez por vergonha, talvez pelo estranho amparo que sentia em seus braços. Ele a carregou pela neve, o casaco dele envolto em seu corpo franzino, a cabeça dela apoiada em seu peito. A tempestade pareceu abrandar o uivo enquanto avançavam, como se até o inverno pausasse para observar. Na cabana, Laura correu até a porta, as mãozinhas apertadas. Ao ver a mãe nos braços de Henrique, seu rosto se iluminou com um alívio que a fez parecer ao mesmo tempo mais velha e mais nova. Ele levou Maria Helena para dentro e a deitou com cuidado na própria cama, a única da cabana. Ela se mexeu, sussurrando fracamente que não podia tomar o lugar dele, mas ele a calou com um meneio quieto da cabeça. Laura subiu na cama ao lado da mãe, aninhando-se perto, o corpinho trêmulo pelo suplício do dia. Henrique foi até a lareira, atiçando o fogo mais alto, as chamas crepitando fortes. Buscou água, rasgou o pano e, com mãos rudes mas delicadas, começou a limpar as feridas de Maria Helena. Ela se contraiu, mas nunca gritou. Ele trabalhou em silêncio, do tipo que falava mais que palavras. Cada gesto dizia o que seus lábios não pronunciavam. Vocês estão seguras aqui, e nenhuma mão as ferirá de novo. Lá fora, a neve caía mais densa, cobrindo a planície de branco. Mas dentro daquela cabana, um calor frágil se enraizava. A respiração de Laura suavizou no sono ao lado da mãe. Os olhos de Maria Helena, semicerrados pelo cansaço, pousaram uma vez em Henrique enquanto ele se sentava junto ao fogo, os ombros largos curvados para a frente, o rosto sulcado pela luz das chamas e por algo mais profundo. Solidão, talvez, ou a dor quieta de um homem que carregara silêncio demais. Ela quis falar, agradecer, mas o peso da vergonha travou sua língua. Ainda assim, pela primeira vez em anos, fechou os olhos com um pouco de paz. Mas a paz era frágil naquelas terras. Já no bar do outro lado da vila, a voz de Elias Carvalho ecoava alta e amarga, arrastada sobre cachaça derramada. Ele contava a quem quisesse ouvir que sua mulher fora roubada, que Moreira a levara para sua cama. Cuspiu o nome de Henrique com veneno, jurando reconquistar o que era seu, fazer o gigante sangrar por tê-lo humilhado. Os homens murmuravam e assentiam, ávidos por drama, escândalo, uma história para contar nas longas noites de inverno. De volta à cabana, Henrique se ergueu do fogo, olhando para a mãe e a filha adormecidas. Algo se agitou nele, algo que não sentia há anos. Não desejo, ainda não, mas o pulso cru da responsabilidade, do pertencimento. Aproximou-se da janela, puxando a cortina. A planície se estendia escura e infinita, a neve levemente iluminada pela lua. Em algum lugar lá fora, ele sabia que Elias afiava sua raiva. O maxilar de Henrique se contraiu.
Sua mão repousou contra a moldura de madeira da janela, firme como pedra. Ele fizera sua escolha no momento em que erguera Maria Helena do chão sujo daquela choupana. O que viesse agora, ele não a deixaria cair novamente. E assim, enquanto o vento uivava e o fogo crepitava abaixo, a cabana se tornava mais que um abrigo do inverno. Virava um campo de batalha de sussurros, um lugar onde o silêncio de um homem se ergueria contra a fúria de outro. Pois lá fora, no escuro, vozes já murmuravam que Moreira trouxera para casa a mulher de outro homem. E em vilas como aquela, tais sussurros podiam ser mais afiados que qualquer faca. A luz do fogo zumbia baixa dentro da cabana, projetando sombras longas contra as paredes de madeira, enquanto fora o mundo se trancava no silêncio do início do inverno. A neve se acumulava grossa nos vidros das janelas, transformando a planície em um mar cinzento e branco sem fim. Dentro daquele círculo de calor, 3 vidas agora se moviam com cuidado, uma em torno da outra, como estranhos unidos pelo destino. Henrique Moreira se levantava antes do amanhecer, como sempre, embora o ritmo de seus dias tivesse mudado. Não mais cuidava apenas de gado e cercas, mas também de 2 almas frágeis lançadas sob sua guarda. Maria Helena jazia em sua cama, os hematomas se transformando em tons de amarelo e verde, o corpo ainda fraco, embora a febre tivesse passado. Ela acordava com o cheiro de mingau, de milho fervido e caldo, comida simples, mas constante, que Henrique preparava com mãos desajeitadas. Ele não era homem de cozinha, mas seu silêncio se estendia ao modo como mexia a panela, ao modo como colocava a tigela de lata ao lado dela sem comentário. Ela murmurava um obrigado, a voz pouco mais que um fio, e ele assentia uma vez, voltando ao lugar junto à lareira, como se temesse que sua presença a oprimisse. Laura Maia, sempre vigilante, grudava na mãe, a mãozinha sempre buscando a de Maria Helena, mesmo no sono. Mas aos poucos, com os dias se alongando, os olhos da criança começavam a vagar para Henrique. Ela observava como suas mãos gigantes rachavam lenha, como suas botas ecoavam contra o piso, como seus ombros pareciam largos o suficiente para proteger a cabana da própria tempestade. Em seu coração, uma confiança quieta se formava, não falada, mas vivida no modo como ousava sorrir quando ele lhe oferecia uma figura de madeira entalhada. Um cavalinho talhado no silêncio da noite. Ela o apertava como se fosse ouro, sussurrando para ele dormir ao seu lado no colchão perto do fogo. Maria Helena notava essas pequenas coisas, embora não deixasse o olhar se demorar. A vergonha a pesava mais que os hematomas deixados por Elias. Estar na casa de outro homem, sob seus cuidados, significava que sussurros nasceriam na vila antes do fim da semana. Ela conhecia o jeito do falatório. Ouvira o estalo das línguas, mesmo antes dos golpes começarem. Mulheres murmurando sobre o temperamento do marido, sobre sua fraqueza em não deixá-lo. Agora, aquelas mesmas bocas moldariam palavras mais cortantes. Mulher caída, sem vergonha, imprópria. O conhecimento se assentava nela como geada. Henrique sentia o peso também. Cada vez que atrelava a carroça para buscar feno ou cavalgava até a vila por suprimentos, olhos o seguiam. Homens no bar falavam baixo, mas não tanto que ele não ouvisse. Mulheres paravam a costura nas varandas, os olhares deslizando como facas em suas costas. Ele nada dizia. Vivera com o silêncio tempo suficiente para deixá-lo servi-lo de armadura. Mas por dentro, ao voltar à cabana, o ar parecia mais suave, preenchido pelo riso de Laura ao experimentar o chapéu dele ou pelo zumbido quieto de Maria Helena ao mexer o caldo. Aqueles sons atravessavam sua solidão de um jeito que nenhum mexerico podia desfazer. Uma manhã, o sino da igreja ecoou pela planície congelada, convocando os fiéis. Henrique atrelou a carroça, decidindo que a criança merecia o calor da oração e a mulher merecia sentir o mundo novamente, mesmo que ele a julgasse. Maria Helena resistiu, apertando a mão de Laura. "Vão nos encarar", sussurrou. Henrique encontrou seu olhar, os olhos escuros firmes. "Que encarem." E assim,
Ela se vestiu com o xale mais simples, escondendo o pior do rosto em cura, e subiu na carroça com a filha grudada nela. A igreja era pequena, madeira gasta pelas intempéries, janelas embaçadas de branco. Dentro, o calor do fogão combatia o frio da suspeita. Conversas fraquejavam enquanto Henrique levava Maria Helena a um banco no fundo. Crianças espiavam por sobre os ombros, as mães as puxando com sussurros. O pastor Oliveira, velho e grave, ergueu o sermão, mas seus olhos se demoraram um instante a mais em Maria Helena, como se pesando sua presença. Ela baixou a cabeça, as bochechas ardendo. Laura se remexia, buscando conforto em Henrique. Ele pousou uma mão grande no ombro dela, acalmando-a com o simples peso de sua presença. Após o culto, Dona Prudência Cardoso, sempre de língua afiada, encurralou Maria Helena nos degraus. "Minha cara", disse com um sorriso doce demais para ser bondoso. "Deve ser duro suportar tais provações, mas talvez fosse mais apropriado ficar com parentes. As pessoas estão falando, sabe?" Maria Helena, já trêmula, sentiu a voz falhar. A sombra de Henrique caiu sobre elas, o olhar pesado sobre Prudência. Sem uma palavra, ele se aproximou, seu silêncio mais cortante que qualquer repreensão. O sorriso de Prudência vacilou. Ela murmurou algo sobre oração e se apressou, as saias roçando a neve. Naquela noite, Maria Helena sentou-se junto ao fogo, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu trouxe ruína para você", sussurrou. "Eles nunca vão perdoar isso." Henrique ergueu o olhar da madeira que entalhava. Sua voz veio lenta, firme. "Não é perdão que busco. É paz." A respiração dela travou, pois nenhum homem lhe falara assim em anos. Não como algo quebrado, não como algo possuído, mas como alguém digna de paz. Ela se virou depressa, escondendo o rubor que subia ao rosto. Os dias se dobravam uns nos outros, marcados por nevascas e o crepitar da lenha. Maria Helena começou a recuperar as forças, levantando-se da cama para varrer o chão, remendar as camisas gastas de Henrique com pontos cuidadosos. Movia-se devagar, mas com propósito, sua presença enchendo a cabana não como fardo, mas como vida. Henrique se pegava parando nas tarefas, ouvindo o zumbido suave dela ao trabalhar. Um som que parecia tecer as paredes da cabana mais firmes, mas o mundo lá fora se aguçava. No bar, a voz de Elias Carvalho soava alta. Seu orgulho doía mais fundo que seus punhos jamais feriram. Ele cuspia que Moreira roubara sua mulher, que ela lhe pertencia, que nenhum gigante poderia escondê-la. Os homens riam, alguns zombando de Elias, outros alimentando sua fúria. Ele bebia mais fundo, prometendo que cavalgaria até lá, reuniria homens se preciso e a arrastaria de volta pelos cabelos se fosse necessário. O delegado, cansado, o advertia para manter a paz, mas Elias só zombava. Notícias dessas palavras chegavam a Maria Helena por sussurros na loja. Ela voltava à cabana pálida e abalada. "Ele virá atrás de mim", disse a Henrique, as mãos tremendo ao tentar desatar o chapéu. "Ele nunca vai parar." Henrique largou o trabalho, o maxilar rígido. "Que venha", disse simplesmente. Suas palavras não traziam ostentação nem raiva, apenas uma certeza que fazia o coração dela vibrar. Pela primeira vez, ela acreditava que Elias poderia ser detido, embora o pensamento trouxesse alívio e terror. Laura, sentindo a tormenta, grudava mais em Henrique. Uma noite, ela rastejou do colchão até onde ele entalhava junto ao fogo. "Você não vai deixar ele machucar a mamãe de novo, vai?" sussurrou. Henrique a ergueu para o colo, as mãos grandes a segurando com gentileza. "Não enquanto eu respirar", disse. A criança encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento profundo e constante de seu coração. Adormeceu ali, segura, enfim. Maria Helena observava da cama, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Ela outrora acreditara que todos os homens carregavam violência nas mãos. Mas ali estava um que segurava uma criança como se fosse cristal, que tratava feridas com reverência, que suportava vergonha em silêncio,
para não deixá-la cair sobre os mais fracos. Algo frágil e perigoso se agitava nela, uma esperança enterrada anos atrás. Mas a esperança era um fogo que atraía sombras. Uma tarde, ao voltar da vila com suprimentos, Henrique encontrou um bilhete pregado na porta. As palavras rabiscadas cruas e iradas: "Ela é minha. Traga-a para fora, ou trarei homens para buscá-la." Henrique arrancou o papel, amassando-o no punho. Olhou para dentro da cabana, onde Maria Helena mexia a sopa, onde Laura brincava com o cavalinho de madeira no chão, e sentiu a linha de sua vida se alterar. Não podia mais fingir que aquilo era só abrigo, só bondade. O mundo escolhera lados, e ao abrir a porta para os feridos, ele declarara o seu. Enquanto a neve se adensava lá fora, a cabana brilhava com a luz do fogo, frágil e quente. Mas sob aquele calor, um acerto de contas se aproximava, carregado nos cascos de um homem que não descansaria até saciar seu orgulho. E no silêncio antes do sono, Maria Helena sussurrou no escuro, metade para si, metade para o homem imóvel na cadeira: "Você vai perder tudo por mim." Henrique não respondeu. Apenas fitou o fogo, o maxilar firme, os olhos refletindo as chamas. O vento subiu lá fora, chacoalhando as janelas como se a terra em si se preparasse para o que viria. A tormenta se anunciou primeiro com um gemido baixo pela planície. Um som que ecoava ao longe como o aviso de um grande animal despertando do sono. Henrique Moreira o sentiu antes que o céu desabasse. Uma dor nos ossos, uma pressão atrás da quietude que deixava o gado inquieto no pasto distante. O ar se tornava cortante, impregnado de cheiro de ferro e neve, e o horizonte se espessava com um peso negro rolando devagar para mais perto. Ele trabalhou rápido para trancar as portas do celeiro, a corda tensa sob as mãos, a respiração embaçando no frio crescente. Atrás dele, a cabana se erguia contra o cinza como um sentinela solitário, as janelas já brilhando fracamente com a luz do fogo, o único calor por quilômetros em qualquer direção. Dentro, Maria Helena se movia com urgência quieta, recolhendo roupas do varal, fechando janelas, guardando a comida em caixas cobertas, como se preparando não só para o tempo, mas para um cerco. Suas mãos tremiam às vezes, embora ela as forçasse firmes. Laura Maia seguia em suas saias, apertando o cavalinho entalhado que virara seu talismã constante. Cada rajada de vento lá fora fazia a criança se aproximar mais, os olhos largos observando o rosto da mãe em busca de sinais de segurança. Maria Helena, hematomas desbotados, mas espírito ainda sensível, tentava mascarar o medo, mas a criança via mais do que jamais dizia. Ao entardecer, a primeira chicotada de vento atacou, chacoalhando as toras da cabana e enviando neve em lençóis inclinados pela terra. Henrique entrou, trazendo consigo o corte do gelo, os ombros salpicados de branco. Fechou a porta com força contra a ventania e ficou um momento escutando. A voz da tormenta era um uivo profundo, circulando a cabana, infiltrando-se por cada fresta. Virou-se então, o olhar varrendo as duas almas junto ao fogo. Maria Helena encontrou seus olhos, uma pergunta não dita. Ele assentiu devagar, não para tranquilizar, mas para reconhecer que a tormenta lá fora não era a única que enfrentariam, pois uma notícia chegara a ele na vila mais cedo naquele dia. Elias Carvalho, inflamado pela bebida e pelo orgulho ferido, jurara diante de um círculo de homens que reconquistaria a esposa. Cuspiu veneno em cada copo, gabando-se de que não viria sozinho, mas com outros que compartilhavam sua amargura, homens felizes em atiçar o fogo do escândalo em chamas. Henrique não respondera ao falatório, mas seu silêncio não fora confundido com medo. Quem vira o firme de seu maxilar, a quietude em seus olhos, sabia que o gigante fazendeiro se preparava para um acerto. Agora, com a tormenta se adensando, Maria Helena sentia o peso sobre ele. Ficou junto ao fogo, o xale apertado, o rosto iluminado pelo tremular das chamas. "Você acha que ele virá com esse tempo?" perguntou baixinho,
embora a voz não carregasse esperança, só pavor. Henrique olhou para a janela, onde a neve rodopiava como fantasmas contra o vidro. Se a raiva de um homem for quente o bastante, disse, nem a tormenta a esfria. Ela se virou, a mão alisando os cabelos da filha. Por tanto tempo suportara a ira de Elias, curvando-se sob ela, sobrevivendo, mas nunca resistindo. Agora, a ideia dele voltando com outros às costas a revirava o estômago. Mas havia também outra coisa. Uma brasa de desafio acesa pela visão da filha dormindo quente junto ao fogo, pelo saber que sua dor não mais passava despercebida. Henrique a erguera da sujeira, não com pena, mas com uma força que não pedia nada além de proteção. Essa brasa brilhava mais a cada dia, e embora o medo pesasse agora, não se apagava por completo. As horas se estendiam longas. Henrique ia da porta à janela, verificando trancas, apertando janelas, cada movimento firme e medido. Laura cochilava no colo da mãe, as respirações suaves contra o rugido da tormenta. Maria Helena observava o homem gigante na porta como se ele fosse talhado da mesma madeira da cabana, inabalável, resistente. Perguntava-se que peso ele carregava no silêncio, que luto cavava seus olhos quando a luz do fogo os capturava. Queria perguntar, mas as palavras lhe faltavam. Em vez disso, sussurrou para ele baixinho, um fragmento de conforto da infância, as notas suaves, mas constantes. Henrique parou na porta escutando. Pela primeira vez em anos, um som tocava o vazio dentro dele, um lembrete de que lares não se constroem só de toras, mas de vozes que preenchem os espaços entre tormentas. Mas a noite não pertencia à paz. Perto da meia-noite, sobre o uivo do vento, veio outro som. Fraco no início, depois mais claro. Cascos. O estalo de cavalos pela neve, deliberado, aproximando-se. Henrique congelou. A mão pousada no rifle encostado na parede. A respiração de Maria Helena travou, os dedos apertando Laura. A criança se mexeu, murmurou e apertou mais o cavalinho de madeira. Eles estão aqui, sussurrou Maria Helena, o medo rachando a voz. Henrique não respondeu. Foi até a janela, espiando por uma fresta na janela. Contra o redemoinho de neve, sombras se moviam, figuras montadas forçando contra a tormenta. Contou 3, talvez 4, as lanternas balançando como fogos fátuos. Uma voz cortou acima do vento, alta, irada, arrastada, a de Elias Carvalho. Henrique recuou, o maxilar tenso, o rosto talhado em pedra. Virou-se para Maria Helena. Leve-a para o quarto dos fundos, disse baixinho. Não abra essa porta a não ser que ouça minha voz. Ela hesitou, querendo protestar, mas o peso em seu olhar não deixava espaço. Reuniu Laura depressa, sussurrando consolo, embora seu próprio medo tremesse, e puxou a criança para o quartinho onde cobertores se empilhavam. A porta se fechou suave atrás delas. Henrique ficou na sala principal, o rifle firme nas mãos, embora rezasse para não precisar usá-lo. A tormenta chacoalhava as paredes, mas acima veio o bater de punhos contra a porta da cabana. Moreira, rugiu Elias, você acha que pode roubar o que é meu? Traga-a para fora ou vamos arrastá-la nós mesmos. Risadas seguiram, cruéis e zombeteiras, embora carregassem um tremor de homens buscando coragem contra a tormenta e o homem dentro. Henrique nada disse. O silêncio era sua resposta. O mesmo silêncio que o carregara pela perda, por anos de solidão, por cada sussurro de mexerico. Encostou o rifle na parede e pegou a lanterna. Acendeu-a, a chama projetando sua sombra imensa pela sala, e então destrancou a porta. A neve irrompeu para dentro, o vento uivando, mas Henrique ficou firme, a lanterna erguida. Os homens recuaram com a luz súbita, os rostos crus de frio, os olhos vermelhos de bebida e raiva. Elias montava o cavalo, a figura inchada de fúria, a boca torcida. Você me humilhou, Moreira, cuspiu. Tomou minha mulher, envenenou-a contra mim. Vou vê-lo destruído antes do fim desta noite. Henrique avançou para a varanda, a tormenta arranhando seu casaco, a lanterna na mão projetando sombras longas.
Sua voz, quando veio, era baixa e firme, ecoando pelo vendaval. Ela nunca foi sua para quebrar. As palavras golpearam mais forte que qualquer punho. O rosto de Elias se contorceu, a raiva transbordando. Esporeou o cavalo adiante, gritando para os outros: arraste-a para fora. Henrique depositou a lanterna na neve, liberando as mãos, o corpo preparado. A tormenta chicoteava ao redor, a neve picando como facas. A noite fervia de fúria. Dentro do quartinho, Maria Helena apertava Laura, ouvindo os gritos abafados, o estrondo de botas na neve. Seu coração martelava, dividido entre terror e uma estranha onda de força. Por anos, rezara apenas para aguentar. Agora, com Henrique entre ela e a tormenta, rezava não só por segurança, mas pela coragem de nunca mais voltar às correntes. Laura sussurrou contra ela, a vozinha trêmula: ele não vai deixar eles levarem você, mamãe. Lá fora, o primeiro homem de Elias desmontou, tropeçando pela neve rumo à varanda. Henrique o encontrou, sua estrutura imensa uma muralha contra a tormenta, e o choque de corpos ecoou agudo na noite. Punhos voavam, botas escorregavam, neve se espalhava. Henrique se movia com o poder de um homem que laborara a vida toda, cada golpe preciso, cada passo inabalável. Outro homem veio e mais um, mas ele não fraquejava. A tormenta uivava mais alto, como se a terra em si testemunhasse. Elias gritava maldições, circulando no cavalo, o rosto torcido de fúria enquanto seus homens fraquejavam. Gritava o nome de Moreira na noite, mas o silêncio de Henrique era a resposta suficiente. A luta fervia na beira da varanda, a luz da lanterna tremulando louca, até que, enfim, os homens recuaram cambaleantes, machucados, ensanguentados, a raiva esfriada pela tormenta e pela força inabalável da defesa de um homem. Mas Elias permaneceu, seu orgulho maior que o medo. Desmontou, enfim, tropeçando adiante, neve grudando nos cabelos e na barba, os punhos cerrados. Isso não acabou, sibilou, a voz afiada de loucura. Você acha que pode tomá-la? Acha que pode me humilhar? Vou queimar este lugar até o chão antes de deixá-la ficar. Henrique ficou na neve, o peito arfando, o rosto iluminado pelo brilho da lanterna. Seu silêncio agora carregava o peso de um juramento, o corpo preparado não só para lutar, mas para resistir a qualquer tormenta que Elias trouxesse. A neve caía ainda mais densa, cobrindo a terra de branco, abafando os sons, transformando o mundo em um palco congelado para o acerto ainda por vir. E do quartinho, Maria Helena pressionou a mão na porta, a respiração trêmula, os olhos úmidos de medo e determinação. Ela se julgara quebrada, impotente, mas ouvindo as ameaças de Elias, vendo a defiança quieta de Henrique, algo nela se ergueu feroz e firme. Sabia, com uma certeza afiada como o vento invernal, que da próxima vez que enfrentasse Elias, não o faria em silêncio. A noite prendia o fôlego, a tormenta rugindo, os homens fraquejando, Elias e Henrique travados em um impasse de vontades. A chama da lanterna tremulava, a neve sibilava contra o chão, e a planície em si parecia pausar, aguardando o golpe que romperia o equilíbrio frágil. A neve rodopiava como seda rasgada pela planície, e a chama da lanterna aos pés de Henrique Moreira se curvava baixa sob o vendaval, pintando luz contra a tela furiosa da tormenta. Elias Carvalho estava diante dele, o rosto contorcido de raiva, as garras da tormenta fustigando seu casaco. Os homens derrotados que o acompanhavam ficavam mais atrás, a coragem esgotada, mas o orgulho de Elias ardia mais quente que o frio, e ele avançava com punhos cerrados, as botas esmagando a terra congelada. Henrique o enfrentou em silêncio, os ombros largos erguidos, a respiração um nevoeiro constante. A porta da cabana atrás dele estava trancada, protegendo Maria Helena e Laura dentro. Ele sentia a proximidade delas como uma chama às costas, frágil, mas inabalável, e isso dava peso ao momento. Elias zombou pelos lábios rachados, a voz irrompendo no vento. Você acha que venceu porque trocou socos e derrubou meus homens? Acha que ela é sua agora? Ela é minha, sempre será. A resposta de Henrique veio baixa, não alta, não cruel,
mas com a gravidade de um homem que carregara silêncio mais tempo que a maioria vive. Ela não pertence a homem algum, pertence a si mesma. As palavras golpearam mais forte que neve na pele. Elias cambaleou com o pensamento, depois irrompeu em fúria renovada, o punho voando selvagem. Henrique aparou o golpe no braço, a força reverberando nele, mas sem quebrá-lo. Contra-atacou, um soco pesado que mandou Elias tropeçando para a neve, explodindo branco ao redor de sua forma. Ainda assim ele se ergueu, louco de orgulho ferido, investindo de novo e de novo. A luta virou uma dança na tormenta. Elias golpeando com a imprudência de um homem que temia ser pequeno. Henrique se movendo com a precisão de quem carregava a responsabilidade maior que a própria vida. Cada golpe carregava mais que punhos. Henrique via em Elias toda a crueldade gravada na pele de Maria Helena. Toda a noite que Laura passara com fome. Toda a humilhação suportada em silêncio. E Elias, ao golpear Henrique, buscava não só reconquistar a esposa, mas provar-se inquebrado, reconquistar respeito de uma vila que começava a virar a cabeça. Eles se agarravam, botas escorregando, punhos martelando, a luz da lanterna balançando louca, projetando sombras monstruosas pela neve. A força de Henrique se mantinha firme, mas Elias lutava como fera encurralada. Enfim, Henrique o pegou pela gola, a mão imensa fechando no tecido, e o arremessou contra o poste da varanda. A madeira tremeu, neve caindo do telhado. Elias ofegou, sangue escorrendo do lábio, os olhos ardendo de ódio. "Faça isso", sibilou. "Quebre-me, mate-me. É o que esperam do gigante. É tudo que você é." O punho de Henrique pairou, a tormenta rugindo ao redor, a tentação da vingança ardendo quente. Mas então, fraco pelo uivo, veio outro som. A voz de Laura, abafada pelas paredes da cabana, o choro de uma criança chamando baixinho: "Mamãe, ele foi embora." Aquela vozinha perfurou mais fundo que as provocações de Elias. A respiração de Henrique se acalmou. Baixou o punho, embora a pegada permanecesse forte. Matar Elias só geraria outro fantasma para assombrar Maria Helena e a filha. Justiça não era sangue na neve, era dignidade devolvida. Puxou Elias adiante e o jogou na neve. Elias se debateu, xingando, mas Henrique pressionou o cano do rifle, nunca disparado, contra seu peito, forçando-o imóvel. "Você vai responder pelo que fez", disse Henrique, a voz ecoando na noite como um juramento. "Não aqui, não pela minha mão, pela lei." Os outros homens se mexeram inquietos. Nenhum ousou avançar, a lealdade desfiada pela tormenta e pela visão do líder abatido. Henrique arrastou Elias para cima, agarrando-o como um saco de grãos, e o empurrou meio carregado, meio impulsionado rumo ao cavalo. Elias se debateu fraco, cuspindo sangue, mas o silêncio de Henrique o quebrava mais com certeza que qualquer golpe. Os homens montaram sem palavra, acovardados pela determinação do gigante. Na beira do quintal, Henrique empurrou Elias para a cela com uma força que o deixou pendurado frouxo. "Diga ao delegado que o levarei ao amanhecer", disse Henrique. "E se voltar aqui, não encontrará tormenta forte o suficiente para escondê-lo." Os homens hesitaram, depois esporearam os cavalos, arrastando Elias para o redemoinho escuro. Os cascos sumiram, engolidos pelo vento. Henrique ficou um longo momento na neve, o peito subindo e descendo, a tormenta abrandando a fúria como se saciada. Enfim, virou-se e entrou. O calor o recebeu, a luz do fogo suave após o frio. Maria Helena estava perto da lareira, o xale apertado, o rosto pálido, mas os olhos ferozes. Laura grudava em suas saias, o cavalinho de madeira apertado na mão. Quando Henrique fechou a porta, a cabana pareceu expirar, como se as paredes tivessem prendido o fôlego. A voz de Maria Helena tremeu, embora não de fraqueza. "Você poderia tê-lo matado." Henrique encontrou seu olhar, firme como pedra. "Um homem como esse quer nos tornar tão pequenos quanto ele. Não vai me quebrar, e não vai quebrá-la de novo." Os olhos dela brilharam, o fogo os pintando de ouro. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar nessas palavras.
Laura quebrou o silêncio, correndo adiante, pressionando o corpinho contra a perna de Henrique. "Você nos salvou", sussurrou, a voz abafada contra ele. Ele se curvou, erguendo-a com gentileza para os braços. Ela se aninhou em seu peito como se fosse o lugar mais seguro da terra. Maria Helena observou, a mão subindo à boca, não para esconder vergonha dessa vez, mas para conter o soluço de alívio que ameaçava escapar. Sua vida fora só sobrevivência, mas naquela noite, dentro daquelas paredes, vislumbrou algo que julgava perdido para sempre. Abrigo não de madeira, mas de confiança. Eles se sentaram junto ao fogo, enquanto a tormenta amainava. O mundo lá fora coberto de silêncio branco. Henrique atiçou as chamas, as mãos largas firmes. Maria Helena estendeu a mão para Laura, mas a criança já adormecera nos braços de Henrique, os dedinhos enrolados no tecido de seu casaco. Ele não a moveu, apenas olhou para baixo, as linhas do rosto suavizadas pelo brilho. O coração de Maria Helena se apertou, mistura de gratidão e medo. Esperar de novo era o ato mais corajoso e perigoso de todos. Horas passaram, a tormenta morrendo em sussurro. Henrique, enfim, deitou Laura no colchão, cobrindo-a com o cobertor. Ergueu-se então, enfrentando Maria Helena através da luz do fogo. Nenhuma palavra foi dita. Ainda assim, algo mudou no silêncio. Ela via não só o homem que lutara contra Elias, mas o que escolhera a contenção, que suportara vergonha para libertá-la dela. Seu silêncio, outrora pesado, agora parecia um tipo de voto. Quando ela enfim falou, a voz veio suave, mas clara. "Não sou mais dele." O maxilar de Henrique se contraiu, mas ele não respondeu. Não precisava. Sua mera presença era a resposta suficiente. O fogo crepitou, o único som no quartinho, enquanto lá fora o amanhecer começava a pincelar prata fraca na neve. A tormenta passara, mas em sua esteira algo novo permanecia. Dentro daquela cabana, 3 vidas, outrora quebradas e dispersas, começavam a se enraizar juntas nas cinzas da luz do fogo e da fúria. E ainda assim, mesmo no calor, sombras persistiam, pois as ameaças de Elias não sumiram, só se adiaram, levadas à vila com seu orgulho machucado. A justiça cobraria seu preço, e as línguas se aguçariam mais que nunca. Henrique sabia, Maria Helena temia, e Laura, em sua inocência, só confiava no homem que carregara sua mãe da sujeira. O fogo ardia baixo, o amanhecer pressionando as janelas quando Henrique, enfim, falou de novo, a voz baixa como a terra em si. Isso é só o começo. A respiração de Maria Helena travou com a verdade em suas palavras. Sua mão tremeu ao puxar Laura mais perto, os olhos encontrando os dele através da luz do fogo que se apagava. Algo não dito passou entre eles, frágil como vidro, forte como pedra. A tormenta lá fora acabara, mas o acerto de contas mal começara.